Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um episódio do Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir ou seguir. Se você tá me vendo pelo YouTube, já se inscreve no canal, sangra o dedo aí nesse like em números ímpares, por favor. Já falei sobre isso aqui. Se você tá me escutando por alguma plataforma de streaming, não deixa de seguir a gente também, por favor. E avalie a gente com 5 estrelas. Eu quero falar sobre isso. 5 estrelas. Essa segunda voz é um convidado super especial. Todos são super especiais, mas esse aqui, ele tem, assim, cabelos de muitas cores. Ele é o professor melhor avaliado, tá? PUC Minas como um todo, isso eu posso falar e vou soltar aqui essa informação, porque eu sei que é. Ele é o professor que eu mais vi orientando TCCs na vida. E eu acompanhei também parte do processo de finalização do seu doutorado. Ele é incrível, ele vai se apresentar, mas eu estou dando essa introdução aqui, porque é uma pessoa sensacional. Não tem um aluno que não goste. Não tem um aluno. Se essa pessoa falar assim, ó, não gosto dele, essa pessoa já nasceu errada. Ela já tem que acabar com a vida. Senhoras e senhores, quero apresentar pra vocês Héctor Medeiros. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Que eu tô muito feliz que você aceitou o convite de participar. Nossa, assim, mas assim, é uma vitória na vida. De verdade, assim, eu tô muito feliz mesmo, porque, né, as pessoas foram selecionadas aqui a dedo, você sabe. E você ter aceitado participar é assim... Gente, venci na vida. Eu tenho que, inclusive, colocar isso no meu currículo, eu já falei, né? Tem que colocar no meu currículo. Imagina, eu que tô super feliz. Muito obrigado pelo convite, pela essa apresentação maravilhosa. Tem gente que não gosta de mim, viu, gente? Que isso? Tem gente que não me avalia nasceu bem, errado. Não, nasceu errado. Nasceu errado a pessoa. Mas amei a apresentação. Tô me achando aqui, gente. Vem cá. Obrigado. Gente, e assim, o cabelo hoje tá azul, mas já teve rosa. Quais cores você já usou de cabelo? Rosa, platinado, azul. E o que eu fico mais impressionado é que tá sempre hidratado, né? Porque geralmente quando pessoas usam cores assim, um cabelo que tá... Me dá até sede aqui, ó. Vou até beber uma taça d'água porque eu lembrei de um cabelo aqui. Mas eu não sei, com a pessoa de se hidratar, né? Não, mas eu não sei o que acontece, porque eu não cuido super assim, não. Eu acho que é sorte mesmo. Mas a gente vai deixar que as pessoas acreditando que cuida então, porque tá sempre hidratado, sempre bonito. Então, gente, na verdade é R$500 por semana pra deixar esse cabelo hidratado, tá bom? Grandes marcas, patrocínio. Exato. A roxo também e logo vai estar laranja. Então ele... E já teve vermelho também, então... Laranja. Vermelho eu não lembro dessa época de mas vermelho. o vermelho não faz muito tempo. Acho que eu tinha... Faz 10 anos mais ou menos que ele tava vermelho. Foi uma época que eu só usei vermelho. Agora não, agora eu me deixo navegar por diferentes cores. Entendi. Tori, então, uma outra pergunta. Medeiros, você é parente da Fernanda? Não, todo mundo pergunta se a gente é primo. E o outro sobrenome, eu sempre pergunto isso, você não me respondeu, você falou assim, do jeito que você preferir, mas hoje eu quero que você responda. É Stefani ou Stefani? Eu falo Stefani, mas a pronúncia certa no italiano é Stephanie. Ah, meu Deus. Mas eu não falo, eu falo Stefani porque eu quero ser primo da Gwen Stefani. Assim como eu quero ser primo da Fê Medeiros, uma professora e amiga maravilhosa. Ai, gente, eu também falo, gente, sou primo da Gwen Stefani, com licença, né? E faz cores gay. A Gwen é a sua artista favorita? E por que a Beyoncé? Porque aqui esse podcast vocês sabem, né? Ai, gente, eu amo a Beyoncé. Mas a minha não era a minha diva favorita. Era a Britney. Mas plausível. Mas eu entendo que a Beyoncé, porque, assim, ela é tem um grave algo... risco de eu pegar essa jarra d'água aqui e quebrar na cabeça de alguém. Não, mas é que assim, eu entendo que a Beyoncé ela é inalcançável. Entendi. Ela é inalcançável. Não tem como. Ai, que porque bom. ela é perfeita. Mas sobre isso, né? Hoje, né, é mais um dia da semana. E assim, é a informação de que a Beyoncé é a maior de todas. Mas é. Entendi, mas a Britney, ela tem, né, assim, toda uma representatividade, sim, apesar de ter sofrido o que sofreu. Eu acho, inclusive, que ela precisa... Gente, o episódio não é sobre isso, mas essa fofoca aqui que a gente já tá Free adorando. Britney. Eu acho que ela precisa de um acompanhamento psicológico, né, assim, porque o que ela passou por anos, Nossa, realmente não é brincadeira. bizarro. Não tem como uma pessoa sair incólume de tudo que ela passou, assim. E é bizarro pensar que uma artista, na proporção dela, né, assim, tendo visto as informações do documentário na Netflix, só tenha 60 milhões de dólares. Sim. Pra mim é inconcebível. E eu fico pensando assim, pra ela ter esse valor, né, tendo sido saqueada do jeito que foi ao decorrer dos anos, quanto os outros homens que, entre aspas, geriam a carreira dela, não devem ter na conta, né? Não, demais. E é uma questão muito de gênero.
Não consigo ver isso acontecendo com uma pessoa que se identifica como do gênero masculino. Pois é. Assim, historicamente, de verdade, todas as parando pra poder pensar assim, de todos. Porque essa questão de cultura pop é uma coisa que eu consumo muito. Eu vivo assistindo documentários pra poder saber mesmo, tanto sobre como as pessoas gerem as suas próprias carreiras, o que fazem, o que não fazem, como é que dirige tal coisa e tal. Parte da estruturação do podcast, ela foi pensada justamente em prol desse aprendizado que eu absorvi desses conteúdos. Não que eu seja no nível Britney, não que eu seja no nível Beyoncé. Ainda. Ora, singalês. Mas, assim, tem muito dessa referência. E eu torço muito pra que ela faça um comeback, assim, para o mundo, sabe? Porque potencial pra isso ela tem. Nossa, demais, demais. Entendo. Mas, Héctori, primeiro, por favor, se apresente. Fale quem você é, fale das suas formações. A gente vai falar sobre, né, suas pesquisas e outros assuntos que vão cortar e permear também dentro disso. Mas se apresenta pra gente, fala quem você é, suas formações, o que você faz. Tá. Vou começar me apresentando de uma forma sem os títulos, que eu acho que é legal saber dessas outras coisas. Então, eu sou taurino. Isso significa que eu sou muito comilão, perseverante e teimoso. Eu amo sushi, absurdamente. Eu sou viciado em sushi. Sushi. Eu amo camisas de estampas coloridas demais. É que vocês não Inclusive, a gente tá ornando muito, isso não foi combinado. Muito. Eu amei que, olha só, a gente tá combinando com o fundo do podcast, que essa arte aqui é feita por Thiago Couto. Um beijo, Thiago. Thiago Couto, meu amigo, diretor de arte. Eu mandei uma mensagem pra ele, ele fez a identidade de todo o podcast. Maravilhoso. Mas vai, continua. Mas eu tô de rosa e Luan está de verde. Eu tô de Lumicolor. Que chama aquilo? Não aquele sei. marca-texto? Achei muito chique. Achei muito chique esse nome. Não, é nome de marca-texto, gente. Então, mas eu achei chique ainda assim. Lumicolor? Eu acho que é Lumicolor. Então ele tá de Lumicolor e eu tô de rosa pônei. Inventei aqui, tá bom? Quase um unicórnio. Quase um unicórnio. Então, eu amo sushi. Eu amo The Handmaid's Tale. É a minha série favorita. Também a minha. Mas também adoro séries que não são séries, assim, que são bobas. Coisas que para distrair a mente. Exato. Você viu a última temporada de The Handmaid's Tale? Com certeza. Não parece que parte foi inspirada no Brasil? Muito. Eu fiquei chocado com essa verossimilhança. É por isso que é legal assistir, porque você fica pensando em outras associações com o que está acontecendo hoje. Isso é muito bizarro. Paramount, patrocina a gente. Paramount, vem. É o Lu também. O Lu, vem também, pra gente. Por favor, patrocina a gente, tá? Gente, se você não assistiu, assista The Handmaid's Tale, ou traduzido ficou como O Conto da Aia. Ou então leia o livro também, porque, enfim, muito bom. Mas amo Harry Potter, tô inclusive com uma blusa do Harry Potter, pra quem só tá nos ouvindo. Tô esperando até hoje a minha carta de Hogwarts, tá? A cor já se perdeu pelo caminho. Exato, muito triste. Então essa é a minha extraoficial descrição. Ok. Bom, quanto a quem eu sou, né? Fora essas coisas, meu nome é Héctori. Eu costumo brincar que não é hétero, é Héctori, certo? Isso é bem importante. Eu sou paulista, mas eu já morei no Rio Grande do Sul, moro em Minas, já morei em Portugal também. Gente, o nômade. Eu gosto bastante. Apesar de ficar bastante tempo nos lugares. Então, aqui em Minas já vai 7 anos. Vai fazer 7 anos. No Rio Grande do Sul foi 7 anos. Só Portugal, que foi pouquinho mesmo. Que foi um intercâmbio na faculdade. Uau. Eu sou publicitário de formação. Eu tenho MBA em marketing digital. Tenho mestrado em comunicação social. Tenho doutorado em comunicação social. Terminei recentemente meu doutorado. Tô fazendo 3 pós-graduações nesse momento. Porque eu sou meio louca, assim. Eu amo trabalhar com diversidade e inclusão, então sou consultor de diversidade e inclusão, mais voltado para educação corporativa. Trabalho com branding e também com comunicação digital há quase 10 anos por aí. E também sou prof de pós-graduação e de graduação há cerca de 5 anos e tive a hiper oportunidade de estar junto em sala de aula do Luan, sendo assessorado por mais ele, uma coisa que eu vou colocar no meu currículo, câmera 2. Câmera 1, volta aqui pra mim. Tá vendo? Gente, assim, eu tô muito honrado com isso. Enfim, vai, continua. Porque Luan, gente, era uma pessoa que ajudava muito nos cursos administrativamente da PUC, vários cursos em que eu leciono, ou já lecionei, e também já foi meu aluno, né? E meu professor também. Né? Porque é isso, nas trocas a gente são muito intensas, nossa, né? Nossa, tem que comer muito arroz e feijão ainda, tem que melhorar o Lattes inteiro pra poder ser professor. A vida não cabe no Lattes. Olha, Héctori Medeiros, gente. E é isso, esse é um pouquinho do meu recorte. Pra quem
autodescrição, né? Acho que é legal também fazer. Até hoje eu não fiz em nenhum aqui. Inclusive, é algo que eu tô pra poder debater quando a Fatine vier, porque na questão, né, de inclusão, assim, eu ainda enxergo uma escassez de algumas coisas, assim. E, enfim, vamos ver como é que eu vou estruturar, mas até hoje eu não fiz essa autodescrição. Você vai ser o primeiro. Então vou fazer, gente. Isso. Eu vou desvirginar nesse sentido. Vai, literalmente. Adoro um perigo. Então vamos lá, gente. Eu sou uma pessoa viada, branca. Eu levo barba, óculos, piercing de argola no nariz. Tô com o cabelo azul no momento. Sou uma pessoa em sobrepeso, que falam? Em sobrepeso. Eu tô com uma blusa rosa, uma calça caqui e uma bota. E meu óculos é tipo Harry Potter, assim, redondinho. É verdade, né? Você já se fantasiou de Harry Potter? Não publicamente, brincadeira. Socorro! Não, Menor nunca me condição! Menor condição. Enfim. Tori, então, fala pra gente, você recentemente, né, lançou um livro que foi seu objeto de pesquisa. Na verdade, que foi uma publicação da sua pesquisa, né? Não objeto da sua pesquisa. De doutorado. Você falou sobre o seu doutorado? Eu não lembro de você ter dito. Não, eu não falei o que eu estudei nem no mestrado, nem no doutorado, né? Não, pode falar. Posso falar? Pode. Então, no mestrado, gente, que gerou... A minha dissertação de mestrado gerou esse livro de que o Lô tá falando, que se chama Tesões e Tensões entre Homens, Preconceitos e Homofobias e Preconceitos entre Masculinidades em Aplicativos de Encontro Gay. Então, no mestrado, eu estudei como existem preconceitos e homofobias dentro dos próprios homens que mantêm relações afetivas sexuais com homens. Então, de pensar nesses aplicativos como o Grindr, o Hornet, o Scruff, pensando como tem efeminofobia, que é o preconceito contra pessoas afeminadas, principalmente se elas se identificam como masculinas, do gênero masculino, racismo, gordofobia, etarismo, classismo. Pensei nesses preconceitos. E no doutorado, eu já fui para um outro caminho. Eu pensei ódio contemporâneo, discuti sobre um momento bem atual do Brasil que a gente vive nesse contexto sociopolítico. E pensei em como que a gente pode propor formas de agir diante dos ódios. E daí eu usei o Grindr como recorte também, os aplicativos de encontro gay, pensando como existem pessoas que estão resistindo. Ou pensando em outras formas de lidar com os ódios, que não é só... Porque não sei para quem tá ouvindo, se vocês já ouviram falar dos aplicativos de encontro gay. Mas são lugares bem agressivos e violentos. Hostis, exatamente. Então tem muito preconceito e espera-se que a maioria das pessoas ali sejam brancas, malhadas, jovens, com volumes avantajados. Então tem várias coisas assim que aparecem. Então, é um preconceito que existe dentro do próprio grupo. Eu tô... Só para poder fazer uma referência de que todos esses recortes que ele falou aqui sobre identidades, né? É a questão da interseccionalidade que a gente falou no episódio com o Pablo Moreno. Se você não ouviu, eu não sei o que você tá fazendo da sua vida que não escutou o episódio. Nem eu. Vai lá. Pois é, vai lá no episódio de Pablo Moreno, porque ele explicou, assim... maravilhosamente bem. E foi uma coisa que eu vou até confessar aqui, que não foi pensada, mas eu tava analisando, né, todos os episódios, e todos eles têm uma sequência, eles contam uma história, sabe, assim, e acaba que um fica sendo a complementação do outro. Então, assim, não perde essa oportunidade de entender a questão de interseccionalidade, principalmente sobre o recorte racial que o Pablo fez no episódio. Procura lá, procura aqui, na verdade. De novo, se você não se inscreveu, também não sei o que você está fazendo da sua vida. Se inscreve, deixa o like, segue, avalia a gente com 5 estrelas. E aí, assim, a questão da sua pesquisa, né, do mestrado, que eu até achei que era do doutorado, eu confundi. Do doutorado porque é um laço que é muito grande, né? Assim, você sempre foi aluno Caxias, assim, aquele aluno que... Nossa, demais. Demais. Eu sempre fui muito CDF. Mentira, sério? Sim, real, oficial. Eu sempre fui muito CDF. Que vergonha. Nossa, sempre fui muito nerd, assim, no sentido de estudos. Eu vim de uma criação mais rígida, assim, na questão de estudos. Eu estudei na mesma escola, sei lá, dos 2 anos, dos 3 anos até os 17. Nossa,
era isso. Eu também vim de uma criação muito rígida, mas ainda assim eu tomava muita recuperação. Viu? Nossa, Não, eu era... coitada da minha mãe. Minha mãe passou aperto comigo na escola. Mas eu também passei muito aperto na escola. Isso que eu ia falar. Muito aperto. Porque assim, eu sempre me considerei muito comportado na escola, demais. Hoje eu vejo, eu falo, gente, eu precisava... Teve momentos de rebeldia, um pouco de momento de rebeldia. Pegava meu ex-namorado no banheiro, na escola que a gente namorava. Pegava. Era uma escola de freiras? Era uma escola de freiras. Ninguém nunca descobriu? Ninguém nunca descobriu. A Meu gente se pegava no Deus. banheiro, nas salas, nos armários. E nunca foi pego? Nunca foi pego, mas quase já fomos pegos algumas Pegava, mas vezes. nunca foi pego. Exatamente. Que tudo. Não, quer dizer, ele me pegava, né? Entendi. Mas só ele. Entendi. Era uma relação monogâmica. Ai, pois é. Os tempos mudaram, mas é isso aí. E, enfim, e aí assim, a questão da sua pesquisa, né, de trazer esse ambiente hostil, que eu acho que vai para também além dos aplicativos. Com certeza. É importante para quem não tem essa vivência também ter essa noção, porque quando se fala, né, muito sobre a questão de homofobia, a questão de intolerâncias e de outros preconceitos, como gordofobia e todas as questões, as pautas identitárias que você trouxe, que você elencou, né, os marcadores sociais que você elencou aqui, eles acontecem dentro do próprio meio, né? Então, assim, quando a gente fala sobre a questão de combater preconceitos, combater homofobia, combater gordofobia, combater xenofobia, combater a questão da Efeminofobia. efeminofobia. Eu não tinha escutado esse termo até hoje. Mas ele não é muito popular, né? Então, Efeminofobia. eu comecei a utilizar na pesquisa depois de ter visto alguns livros também que usam. Tem sorofobia também, que é preconceito sorofobia, contra pessoas com HIV, sim, que também é muito forte no aplicativo. Tem muita questão também de uma fetichização de pessoas que são de classes populares. Tipo, se as pessoas aceitam, de repente, transar com alguém que elas consideram pobre, entre aspas, mas só transar, tipo, namorar não, sabe? Tem esse fetiche que também passa pela questão racial. Porque assim, né, tal qual acontece com a questão da mulher, eu tinha visto um post esses dias num perfil feminista que eu sigo, assim, justamente para poder ficar já antenado nas coisas, né? Deixa eu passar água aqui para você. Obrigado. Ouçam esse ASMR de água caindo. Que ótimo. Eu odeio ASMR. Vou dar um gole, ouçam. E aí falando, né, assim, a questão de como a branca é pro altar, como um termo errado que eu vou usar aqui propositalmente, o que eles consideram como mulata é a pra cama e como a preta retinta é pra cozinha. Exatamente. Eu estou me referindo a um post que eu vi em um perfil feminista, tá, gente? Isso aqui não é... E uma crítica, né? Isso não Sim, é uma afirmação, e não é uma crítica. Exatamente, por favor, não venham distorcer minhas palavras. E assim, eu vejo também, né, isso acontecendo, mas como é que foi esse momento de pesquisa, assim? Como é que foi essa imersão dentro disso? Porque eu imagino que você deve ter tido contato com muitas coisas, né? Sim. E, assim, de coisas legais a coisas muito bizarras, estranhas e esquisitas. Fala pra gente como foi essa pesquisa e de onde você acha que... De onde você acha não, né? Porque você tem certeza que você pesquisou, você não tá com achismos. Mas de onde você conseguiu identificar que isso vem, de onde isso nasce? Certo. Eu acho que é legal primeiro falar que tudo que acontece no aplicativo não é restrito ao aplicativo, como você mesmo falou. Então, muitas das pessoas pensam que, entre aspas, o meio gay, ele é muito padrão no sentido, as pessoas são muito parecidas. E, na verdade, a gente tem vários marcadores de diferença. Primeiro, que existem homens nesses aplicativos e no meio gay que não são apenas gays. Né? Tem homens gays, bissexuais, pansexuais. Existem homens que também se consideram heterossexuais, certo? E a gente tem outras marcações. Então, existem homens trans, existem homens cisgêneros, existem homens brancos, pardos, pretos, pobres, ricos, classe média. Então, a gente tem muitas possibilidades e existem muitos preconceitos no meio. Nossa, hétero, mas que saco, né? Que tem tanto preconceito. Sim, gente, mas pensem que todo mundo está vivendo sociedade. Então, todo mundo foi criado nesse sistema que é cis heteronormativo, racista, gordofóbico. E isso, nós que somos de grupos minorizados, não estamos isentes de também praticarmos isso. O importante é que a gente sempre reflita sobre isso para que a gente faça
o mínimo possível disso e que a gente também seja responsabilizado caso a gente faça alguma coisa assim, né? Então, foi muito legal a pesquisa e muito desafiadora. Durante o mestrado, eu entrei no aplicativo, eu criei um perfil como pesquisador e estava escrito, né? Pesquisador, vamos conversar sobre o Grindr, estou fazendo um mestrado sobre isso. Gente. No doutorado, não. No doutorado, eu não tinha esse perfil público. Eu tinha um perfil lá em que eu coletava os perfis, analisava, mas eu não interagi com ninguém por várias questões que eu já vou falar daqui a pouco. Mas no mestrado, eu tinha esse perfil, eu coletava perfis e conversava com pessoas. Então, eu conversei com mais de 200 pessoas. Nossa. Muita gente. E eu fui conversando, fazendo algumas perguntas básicas, do tipo... como é que você monta seu perfil? Por que você escolhe tal foto? Por que você escolhe tal descrição? Quais são os perfis que mais te agradam? Por que eles mais te agradam? E as pessoas respondiam de boa, assim? Nem sempre. Então, foi um desafio primeiro, porque tinha algumas pessoas que chegavam e falavam... Você é pesquisador mesmo? Sou. Eu não acho que você é pesquisador. Eu acho que é mentira. Você só tá aqui e você fala que é pesquisador porque assim você consegue rechaçar as pessoas por quem você não tem interesse. Então, eu falava, não, mas eu sou, olha aqui, né, eu sou orientado por tal pessoa. Então, tinha algumas pessoas que não topavam. Tinha outras pessoas que falavam assim, eu topo conversar contigo, desde que... E daí vinham as questões. Eu namorava, na época... Eu não namoro agora, mas esse daqui que eu tô falando da pesquisa do mestrado é um ex-namorado. Eu tava numa relação monogâmica. Então, eu não tava ficando com ninguém. Eu também não dava tela pra ninguém, né? Além de estar em pesquisa, ainda que, assim, bom... Se eu tivesse solteiro, poderia ter rolado alguma coisa. Mas não rolou. E daí tinha gente que colocava algumas condições. Do tipo, olha, eu aceito dar informações se você der as suas informações pra mim. Ou fotos, ou você marcar um encontro. Então, foi acontecendo isso. Gente, o povo não perde tempo, né? Não. É na hora ali. É lógico que vai perder a oportunidade, gente. Não, e aconteceu uma fetichização também. Do tipo, nossa, estuda aqui meu corpus. Deixa eu ser seu problema de pesquisa. Meu Deus do céu. Então, tinham muitos jogos de palavras, assim, sabe? Do tipo, segura meu aporte metodológico, sabe? Umas coisas assim, tinha. Gente, eu fico impressionado como o povo é criativo, né? Foi muito divertido. Eu ia rir muito. Mas eu me divertia muito, muito. E aí, tinha algumas pessoas com quem eu não conseguia, e tinha outras pessoas que falavam assim, eu só tô falando com você porque eu me interessei por você. Ou tinha pessoas que falavam assim, não, você tá aqui pra pesquisar, então não tem interesse, então não falo com você. Então, tinham muitas reações curiosas. Essa foi uma questão muito interessante de ver no campo, o quanto, por ser pesquisador, eu atraía ou afastava as pessoas, era um movimento duplo, e, por outro lado, o como também as pessoas sentiram insegurança para falar comigo, o que me surpreendeu bastante, eu até coloco isso na pesquisa do mestrado. Por quê? Porque eu pensava que iam vir pessoas muito parecidas comigo falar comigo. Então, assim... Eu sou declaradamente LGBTQIAPN+, eu tinha foto de rosto. Nesses aplicativos, nem sempre as pessoas têm foto de rosto. Tem pessoas que querem manter um sigilo, entre aspas. A gente fala, né? São várias expressões que tem como códigos verbais dentro desses aplicativos. Essa cultura de clandestinidade, ela já vem, né? Desde quando a coisa começou tudo. Aliás, vem desde sua existência, né? Exato. Então, assim, a gente fez aquele trabalho, inclusive, que eu coloquei, aquele contexto histórico, né? Sobre... Ótimo. Que foi muito bom, inclusive. Pois é. Eu tô até com ele aqui pra dar algumas referências também, porque tem um artigo lá de uma coisa que a gente vai abordar daqui a pouco que eu acho interessante falar. Eu vou disponibilizar ele também no link. No link de descrição desse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Ou então desse episódio, se você estiver escutando por alguma plataforma de streaming. Vai ter as redes sociais do Ettore, o lugar onde o livro dele tá sendo... Esse livro que a gente tá falando agora, dissertação de mestrado, que antes eu tinha falado que era de doutorado. Não tem problema. Onde você pode encontrar para você ler e consumir a obra e entender mais um pouco assim. Incrível. Pois é, devia ter trazido o livro hoje. Nossa, eu nem eu deveria ter trazido mesmo. Podia ter trazido, enfim. Mas vai estar aqui na descrição, é só você olhar aqui embaixo, além disso, né? Como você já ouve, assim eu espero. O Linktree que vai direcionar para todas as redes sociais do podcast. E aí, sobre essa questão da clandestinidade, né, que eu sinto que muito dessa questão, não só desses aplicativos, mas a maneira como geralmente LGBTQIAPN+, tem de se envolver ou de se relacionar com as pessoas, hoje não tanto mais, porque graças, né, a muitas pessoas que morreram pela causa, graças a muitas pessoas que são resistência e reexistência,
essa cultura tem mudado. Mas antes era tudo muito nos guetos, era muito no escuro, era muito na clandestinidade. Então, assim, essa cultura que você mencionou, né? De não ter fotos, de não mencionar, de não colocar o rosto, não colocar a cara a tapa, ela ainda é uma cultura que sobrevive a isso, né? E permanece por conta dessa cultura de clandestinidade que vem desde lá de trás, né? Com Então, certeza. Inclusive, o Grindr, ele foi o primeiro aplicativo desse tipo que surgiu. Inclusive, o Grindr, ele apareceu antes do Tinder. O Tinder se inspirou no Grindr para existir. O Grindr, ele surgiu no contexto estadunidense em 2009. E a criação dele foi, bom, vamos agora aqui conseguir fazer com que pessoas, homens que se relacionam afetivo-sexualmente com homens, consigam estabelecer contato dentro de um sistema cis heteronormativo e que é um ambiente seguro para que essas pessoas, seguro, entre aspas, aqui, ó, entre aspas, Camarão, seguro. muito entre assim. aspas mesmo. É. Inclusive, assim, ele pode ser inseguro porque coleta de dados, ele pode ser inseguro... Teve um problema, sim, não teve? Vários. Porque acho que tinha disponibilizado alguma coisa na plataforma de web. Um monte e de aí coisa. teve um processo, assim, eu acho que eu vi alguma coisa assim. Já coleta de dados indevidos, compartilhamento de status, de sorologia das pessoas para outras empresas parceiras, mas ainda bem complicado, não foi consentido. Vazamento de dados, isso a gente está falando de uma vigilância vertical, mas tem a vigilância horizontal também. Quando a gente pensa que os próprios usuários e usuárias, mas principalmente usuários, vão lá e ficam sendo vigilantes da masculinidade ou das masculinidades do outro. Existe também possibilidade de crime, de ódio acontecer no aplicativo. A gente tem alguns históricos de assassinatos, de roubos, de tortura. As pessoas se passam por uma até marcar o encontro e no encontro faz alguma coisa. E até tem governos que usam os aplicativos de encontro gay, governos que criminalizam de alguma forma as práticas homossexuais, de usar o aplicativo, policiais usam para conseguir encontrar as pessoas que são homens que se relacionam afetivo sexualmente com homens, e eles vão lá e prendem essas pessoas. Gente, o empenho que usa pra isso, ao invés de fazer o trabalho que precisa realmente ser feito. Exato. Pelo amor de Deus. Isso que também é muito legal pensar que, às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é uma culpa da tecnologia. Não, gente, não é. Ó, como eu estava falando, esse ar de clandestinidade, as práticas de ódio, elas existem antes da tecnologia. O importante é como que a gente usa a tecnologia. Claro, a tecnologia ela vai moldando algumas questões? Vai, né? Mas, ó, a gente já tinha há muito tempo o cruising, que são as práticas de encontro em praças, saunas, banheirões, que acontecem assim à deriva e que ainda acontecem e que é um importante meio de sociabilização dessas pessoas, né? A única diferença é que agora a gente está passando isso pro digital e existe um encontro muito maior de pessoas. No cruising, as pessoas iam e vão, e assim, são as pessoas que estão lá disponíveis que você pode E tem a ter questão também de pegação. limitação de espaço, né? Que nem sempre é um lugar propício e Exato. tal, e tem todo um risco. Exato. Assim, é tenso pensar nisso, porque tem muita gente, né, que fala, que é um absurdo e que não sei o quê. Não estou romantizando nada aqui, porque esse tipo de situação existe, né, e ela se firma dessa forma por conta justamente das agressões que acontecem, né? Então, assim, não aconteceria se pessoas, e aqui eu não faço só recorte no G da sigla, mas como um todo, elas pudessem ter paz e segurança para poder expressarem os seus afetos mesmo em público, né? O que em uma sociedade que ainda o Brasil segue sendo o país que mais mata LGBTQIAPN+, e é o país que mais consome pornografia trans. Então, assim, tem uma conta aí que não fecha, né? Tem uma hipocrisia aí que a gente sabe que existe, né? Sobretudo de uma parcela que se diz em prol da família e se declara cristã e se declara com outros marcadores sociais e que consome isso também. Isso, assim, são dados que são fáceis de ser averiguados, não só pela ANTRA, por exemplo, né, que é a Agência Nacional de Travestis e Transsexuais, que anualmente faz um dossiê mostrando os meios, né, e os lugares onde LGBTQIAPN+ fobia acontecem. Mas tem também, por exemplo, os relatórios que sites pornôs dão. Pornhub. E aí, assim, os dados que estão lá são dados que você fala assim, gente, mas isso aqui é desse jeito mesmo. Então, assim,
toda a questão, né, envolvendo não só o sexo, mas a sexualidade em si e a maneira como isso é consumido, a curiosidade e tal, essa insegurança e essa maneira, esse método desenvolvido para poder conhecer e encontrar pessoas, ele ter relações, seja elas afetivas ou não, sexuais ou não, porque às vezes também tem o caso da pessoa querer conversar, né? Tem o caso de, assim, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, é isso, tem alguém ali para poder ter as identidades, assim, igual você falou, que você achou que ia encontrar pessoas como você lá, né? Esse espelhamento que tem de, eu devo encontrar alguém lá que tá sentindo a mesma coisa que eu, o mesmo incômodo, a mesma questão psicológica, né? É claro que a gente tá dando esse nome aqui, mas às vezes as pessoas que sofrem por não serem aceitas socialmente, não serem aceitas na família, não serem aceitas no ambiente de trabalho, não serem aceitas em sociedade, não ter condições de usar banheiro, não ter assistência à questão da menstruação, né? Que tem sido muito debatida também. Sofrem, então assim, elas não conseguem dar nome, né, para isso ainda, porque não tem essa discussão. E aí, quando você vem falando sobre isso, me atravessa a mente, assim, todas essas nuances de, gente, isso só tá estruturado dessa forma porque o preconceito e o risco de morte, ele tá aí, ele tá real. Né? Muito. A visibilidade, ela é de uma pessoa que tem uma prática sexual dissidente, ela é muito negociada. Então, quanto você pode se mostrar ou não. E quando a gente fala sobre essa visibilidade, tem pessoas que não podem mostrar a sexualidade delas ou as práticas sexuais que elas têm, ou os desejos delas, porque elas podem perder um trabalho, elas podem perder o apoio familiar, elas podem acabar com a rede de apoio que elas têm. Elas podem... Existem muitas sanções que a visibilidade pode trazer. Então, eu que sou declaradamente viado, o Luan também, que é declaradamente gay, a gente sabe que sair do armário, ou a nossa contínua saída do armário, porque a gente não sai do armário só uma vez, a gente sai do armário constantemente, ela faz com que a gente tenha que negociar com várias áreas da nossa vida. Por outro lado, tem muita hipocrisia também. Então, quando a gente vê assim... Eu estava pensando que eu ia encontrar pessoas muito similares a mim, que iam conversar comigo, como pesquisador, pessoas que tinham essa sexualidade declarada, mas não, vieram conversar diferentes tipos de pessoas sem eu precisar ir para elas. Na pesquisa, eu quase não abordei ninguém. A maioria das pessoas vinha, eu quero falar. E daí eu ouvi o que as pessoas tinham para falar. Então foi muito legal esse processo. E eu conversei com homens casados, com mulheres que têm filhos, né? Ele tinha filho com uma mulher, e ali estava no aplicativo... como uma forma de extravasar a sexualidade dele, mas ele não conseguia bancar a não heterossexualidade dele publicamente, fazia tudo de forma subterrânea, o que eu acho muito complicado, muito tenso com aquela outra pessoa, com aquela mulher, né? Se é uma relação monogâmica, não está estabelecido um acordo legal. Quando eu estava no doutorado, teve um dia, foi antes da pandemia chegar, então a minha pesquisa de doutorado era para eu ir para os lugares de pegação também. Eu fui um dia só, porque depois já chegou a pandemia. E num lugar de pegação aqui, que é o cruising, que a gente chama um lugar público, onde a gente sabe, tem alguns lugares nas cidades que rolam assim, muita putaria, né? E daí eu conversei lá com um cara que ele falou, eu não uso os aplicativos, porque é muito mais fácil que alguém me rastreie, eu namoro uma mulher, então eu venho pra cá, pro matinho, pra conseguir extravasar a minha sexualidade. Mas eu sou hétero. Vamos falar uma coisa que foi muito interessante, que quando foi abordado nas suas aulas, eu até me manifestei, porque sempre que tem rodas de conversa, assim... E quando eu falo rodas de conversa, eu falo de diferentes sexualidades, assim. Principalmente amigas minhas, quando vêm pra poder falar sobre alguma coisa que tá acontecendo no namoro, e que elas querem tentar alguma coisa, que não sei o que e tal. E aí encontra muita resistência por parte do namorado, quando aqui agora me refiro a um relacionamento hétero cisgênero, tá? Sobre a diferença de orientação sexual, sobre a identidade biológica, a identidade de gênero, sobre a prática sexual... que toda vez que eu abordo isso, eu falta apanhar nas rodas. Nossa, eu falto apanhar. As pessoas falam, quê? Que não sei quando, então, é roda de homem hétero.
Que eu falo, gente, acontece, é assim, assim, assado. Quê? Você tá doido? Você tá me tirando? Aí vem aquelas coisas pra poder, né, firmar aquela coisa que é extremamente mais frágil do que esta taça. A masculinidade viril que é muito frágil. É, um negócio ali que tem o tempo inteiro. Você tá ficando doido. Parará. E a questão da... esqueci de um. Peraí, eu A falei gente tá sobre... falando sobre identidade de gênero, sexo biológico, orientação afetivo sexual A e esqueci da expressão orientação de afetiva gênero sexual. e Expressão prática de gênero. sexual. Foi expressão São de gênero que eu cinco, não falei, Então, assim, fala pra gente sobre essas, assim, que eu acho interessante. Pra quem não tem, né, assim, contato com isso, porque a gente tá Claro. falando pra todo tipo de público. Eu acho interessante as pessoas terem, né, essa noção pra poder entender até melhor, não que você não esteja explicando bem, mas para elas poderem ter uma noção maior sobre por que essas pessoas recorrem a isso, porque nem sempre o fato de ter ali uma prática sexual significa que ela, de fato, é homoafetiva. E quando eu falo isso, Claro. as pessoas ainda não entendem. Total, mas eu entendo. E eu acho que esses conceitos, eles estão em constante mudança, em constante disputas. E às vezes até as pessoas falam, nossa, Arthur, eu tenho que decorar tudo isso, eu tenho que decorar o LGBTQIAPN+, eu tenho que entender tudo, eu tenho que entender o que é a diferença. Você pode entender, mas todo mundo tá aprendendo. O importante é ter respeito, né? Mas vamos lá. Vou começar então falando sobre sexo biológico. Ok. Sexo biológico é o que define uma pessoa com relação ao que as ciências da saúde definiram quanto ao sexo, tá? Então, a gente tem o sexo que é macho, o sexo fêmea e o sexo que é intersexo. E o que marca isso é sempre a genitália. E também outras questões como genética e algumas questões que são anatômicas, certo? Então, vamos supor, quem é a pessoa que tem o sexo biológico macho? São pessoas que nascem com pênis, são pessoas que nascem XY, e as pessoas que são do sexo fêmea nascem XX, tem vagina, tem ovário, tem útero. E a gente é levado a crer que só existem esses dois polos. Mas existem as pessoas também que têm sexos biológicos intersexo. Existem mais de 40 variações da intersexualidade. Então, são intersexualidades. Hétero, como assim? São pessoas que, de repente, são XY, mas têm um útero. Que é o que antes, né, erroneamente era identificado como hermafrodita. Hermafrodita. É um termo que não é mais usado, né? Porque agora entendeu-se que o termo é intersexo, né? Porque hermafrodita eu colocava numa questão híbrida, e aqui eu tô falando híbrida entre aspas, para quem tá me ouvindo e não tá me assistindo. Por justamente não conseguir identificar, né? E também tinha, além de uma sexualização, tinha uma certa glamorização em um determinado marcador para uma personalidade pública, assim, bem nos anos 90, que eu acho que foi quando teve um boom, assim. Sim. E é um termo em disputa. Tem algumas pessoas da área da saúde que usam hermafrodita. O movimento intersexo brasileiro prefere, e eu também prefiro, a palavra intersexo. E não é intersexual, intersexuado. A palavra mais interessante é pessoa intersexo, certo? Então, percebam. Existe mais ou menos, né, 1% da população que é intersexo, nacional e mundial. Às vezes tem umas pesquisas que apontam mais, às vezes menos. Ou seja, gente, não existe quem é 100% macho e 100%... Não existe apenas pessoas que são 100% macho e 100% fêmea. Existe um espectro ali. Então, existem pessoas que, às vezes, têm combinações do que é considerado macho e fêmea. Mas isso não define gênero. E daí, isso daqui é sexo biológico. O que é identidade de gênero? Como que a pessoa se expressa, quer dizer, como a pessoa se sente em nível de gênero. A pessoa, ela se sente homem, ela se sente mulher, ela se sente sem gênero. E aí, então, a gente também tem outras expressões. A gente tem as pessoas que são cisgêneras, que elas se sentem confortáveis com o gênero que lhes foi atribuído ali na infância. Pela identidade biológica. Pela identidade biológica. Então, vamos supor, vou usar você como exemplo. Okay. E eu acredito, se eu tiver alguma coisa errada, você me fala. Tá. Você nasceu biologicamente como macho. Na hora que você nasceu, falaram, é menino. E você se identifica com o gênero masculino. Com o gênero. Logo, sou cisgênero. Você é cisgênero. Vamos pensar em uma pessoa que não se considera cisgênera. Vamos pensar na Linda Quebrada. Maravilhosa. A Linda Quebrada, ela
nasceu com sexo biológico macho. Falaram pra ela quando ela nasceu, né? Pra família dela, você é mulher, você é homem. Mas no decorrer da vida dela, ela percebeu que ela sentia travesti. Então ela é uma foi pessoa... se entendendo e se identificando dessa forma. Exato. Então ela não é uma pessoa cisgênera. Ela é uma pessoa que tá no guarda-chuva trans, tá? No guarda-chuva trans, existem pessoas que são binárias. Homens trans, mulheres trans. E então as pessoas também não binárias. Eu tô num processo de descoberta, assim, não binária, ainda que eu tenha uma expressão de gênero masculina. Então vamos lá. O que significa? São pessoas que elas não têm aderência, elas não são 100% homens, não se consideram 100% homens, nem 100% mulheres. Nossa, hétero, como é que isso é possível? Sim, gente. Ou elas transitam entre essas duas qualidades, ou para elas o gênero não faz sentido. Nenhum sentido. Então, beleza. Falamos sobre identidade de gênero, que é como a pessoa se identifica com a questão de gênero. E também falamos sobre sexo biológico, que é definido pela parte corporal. Vamos falar sobre orientação afetivo-sexual. A orientação afetivo-sexual é como que a pessoa diz respeito aos desejos amorosos, afetivos e sexuais daquela pessoa. Então, a gente pode pensar, bom, se uma pessoa se sente homem e ela gosta de outros homens, ela é homossexual. Se ela é uma pessoa que se identifica como mulher e ela gosta de homens, ela é heterossexual. Se é uma pessoa que se identifica como homem e gosta de mulheres e de homens, ela pode ser bissexual ou pansexual. Então, a gente tem várias orientações afetivo-sexuais. A gente tem homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, assexual também. E assexual é um espectro. São pessoas que vão ter uma atração afetivo-sexual circunstancial ou condicional, ou às vezes nenhuma, né? E depois a gente tem a expressão de gênero. A expressão de gênero é como que você se expressa com os códigos culturais e sociais do que é tido como masculino ou feminino. Exemplo, tem um cara muito famoso que eu esqueci o nome. Ele é um homem, ele se considera homem, então ele tem de uma identidade de gênero masculina. Ele nasceu com um sexo biológico macho, ele se identifica como heterossexual e ele gosta de usar saia, vestidos e outras roupas que são consideradas femininas pela sociedade, pela cultura. Ele tem uma expressão de gênero feminina. Ou andrógena, às vezes. Isso não significa que ele é gay, ele é hétero. Isso não significa que ele é mulher. Não, ele se considera homem, tá? E, por fim, e daí o mais polêmico de todos, é a prática sexual. A prática sexual. Por que a prática sexual é polêmica? Porque na nossa cabeça, o que é? Bom, se a pessoa se relaciona afetivo-sexualmente com homens e com mulheres, ela é bissexual ou pansexual. Nessa hora, você que está nos assistindo ou está nos ouvindo, eu imagino que uma bomba atômica tenha explodido na sua cabeça. São muitos conceitos, né, gente? Eu entendo que você talvez precise de um tempo para respirar. Eu entendo que você talvez precise beber uma água, assim como o hétero bebeu aqui agora. Entendeu? Eu entendo. É uma questão que realmente ela é um pouco complicada de entender, mas ela existe, gente. Entendeu? E aí, quando eu falo sobre isso, eu vou voltar a palavra para você, mas é porque quando eu falo sobre isso, e aí tem, por exemplo, assim, né, minhas amigas, por exemplo, ela fala assim, gente, será que meu namorado já fez isso? Será que meu marido tá fazendo isso? E aí vem aquela coisa assim, será que a minha namorada tá... Aí, pro homem, sempre pega num lugar muito de fetiche. Porque se acontece, eu quero participar. Exato. Pra mulher, já pega um negócio assim, meu Deus, ele não pode ser viado. E aí, como é que eu vou fazer? Que não sei o quê. Raramente algumas falam assim, eu ia gostar. Exato. Raramente em rodas de conversa aconteceu. Eu lembro que teve uma live da Absurda. Beijo, Ed. Beijo, Guilherme Baiara. Eu já falei desses meninos aqui em todo episódio aqui. Que na live, né, da semana do orgulho, aconteceu também de alguém narrar, assim, uma situação. Essas lives, obviamente, não ficaram salvas porque elas eram maiores de 18 e as pessoas, assim, se sentiam muito confortáveis em expor situações ali. Foi um ambiente muito acolhedor e seguro para as pessoas debaterem esse tipo de coisa. E eu lembro que ela falou assim, nossa, eu ia amar se ele topasse fazer tal coisa. E aí ela falou lá, a prática lá que eu não vou falar aqui agora, porque a Daiane Andrade vai estar aqui com a gente, do Universo dos Prazeres. E a gente vai falar sobre isso também. E o marido dela também vai estar aqui, o André. Só que a gente vai falar sobre masculinidades.
E aí, ela falou, meu sonho era que isso acontecesse, mas foi só ela, entendeu? Todas as outras que apareceram lá, inclusive meninas, cisgêneros e hétero, elas falaram assim, nossa, não, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer e tal. Aí tinha uma que, eu lembro que ela falou assim, eu tenho receio dele gostar e eu perder. Entendeu? Era sempre Tem uma uma... questão de posse também, né? Isso, Mas continua aí a questão da prática sexual. Porque assim, gente, o fato de uma pessoa ter transado ou ter ficado com alguém do mesmo gênero não significa que aquilo vai fazer dela bissexual, pansexual ou homossexual. Vamos lá. Vamos pensar em pessoas que ficam em cárcere. Vamos pensar que várias mulheres estão em cárcere, certo? E elas vão ficar muito tempo sem ter relação com alguém do meio externo. Algumas dessas mulheres podem se considerar heterossexuais. Mas pode ser que elas tenham algum tipo de prática afetiva sexual no cárcere com outra mulher. Isso não necessariamente faz com que elas sejam lésbicas ou bissexuais. A gente tem que pensar que o que define a orientação afetiva sexual de uma pessoa é como ela diz, o que ela diz sobre ela. Então, se a pessoa fala, eu sou hétero, mas ela pega um homem que pega vários outros homens, essa pessoa é hétero, então. A gente pode questionar por que essa pessoa tá falando que ela é hétero? Com certeza. A gente pode pensar, né? Bom, talvez essa pessoa tenha medo. Lembrando que questionar não é julgar. Exato. Então, a gente pode pensar que essa pessoa prefere ter várias prerrogativas que a heterossexualidade carrega e por isso ela quer ser chamada de heterossexual. Pode ser que ela não tenha suporte de ninguém e vai se ver sozinha, demitida, se ela se posicionar como bissexual, pansexual, homossexual. Então, assim como também marinheiros. Muitos marinheiros que ficam muito tempo longe do contato com mulheres. Marinha, assim... Socorro. Pessoas de outros meios, seja militares ou não. Gente, vamos lidar com a realidade, tá? Não significa que sejam todos. Por favor, nos entendam. Não nos processem. Mas, tem pessoas, marinheiros, né, que vão e ficam muito tempo... Pescadores também. Pescadores, né? A gente é. pode falar pessoas que vão pra guerra Sim. e ficam muito tempo. Não só necessariamente homens, gente. Pessoas que vão ficar Exato. sozinhas em lugares, né, assim, isolados, que não vão conseguir voltar em terra, ter contato com outras pessoas e tal. Enfim, é muito. Não é só marinha. Exato. E quando eu falei marinheiro, eu nem tinha pensado na marinha, você acredita? Eu tinha pensado nas pessoas que vão pro mar. Sim, eu que soltei logo aqui, porque acho que pelo tempo que a gente viveu, assim, que a questão, né, de militares e militarismo tá muito em voga, foi a primeira coisa que veio na me sua veio à cabeça. mente. E tem também, me veio em referência também uma pessoa em específico, entendeu? Então, foi a primeira coisa que eu soltei. Não. Eu achei, assim, que essa pessoa com certeza deve escutar o episódio e aí deve ter falado assim, que isso, não vai ficar hétero, não. Mas, gente, vocês entenderam, né? É isso. E daí, muitas vezes essas pessoas, esses marinheiros, podem ter relações entre si. Isso não significa que eles são necessariamente gays, bissexuais ou pansexuais. Então, são campos em disputas. E a gente não pode apontar o dedo na cara da pessoa coleguinha e falar, você é isso, você é aquilo. Até mesmo porque geralmente essas pessoas fazem isso em muito sigilo. E quando elas compartilham, né, elas compartilham com quem elas sentem segurança. Assim. Exato. Gente, existem... Quando a gente pensa sobre orientação afetiva sexual, o que define orientação afetiva sexual? Você já sonhou? Você, pessoa heterossexual, você já sonhou que você estava transando, beijando alguém do mesmo gênero? Sonho. Será que isso define essa orientação afetiva sexual? Reflita. Você já, em um momento íntimo, pensou em uma pessoa do mesmo gênero? Ou você que não é heterossexual já pensou numa pessoa que é do outro gênero, se você não for bissexual já se e pansexual? citou em churrascos, aniversários, em festas, porque viu alguém ali que é do mesmo sexo, né, da mesma identidade sexual e que é do mesmo gênero ou identidade que você tem.
né? E eu acho que aqui já ficou muito claro para você conseguir identificar isso que eu tô dizendo aqui. Já se excitou, e eu falo com você homem, falo com você mulher, eu falo com você com outro marcador, seja de orientação ou de identidade, que questiona isso. Porque o contrário também pode acontecer. Por exemplo, a gente tá falando aqui Muito. no contexto hétero, né? Hétero e cisgênero, mas pode acontecer, por exemplo, com pessoas trans, pode acontecer com pessoas não binárias, pode acontecer, né, com outras, por exemplo, eu já fui questionado sobre pessoas que um homem trans que é casado com uma mulher trans. Uhum. Mas por que isso? Como assim, gente? Então pra que mudou? Por que não volta a pegar homem? Por que não volta a pegar? Mas é o que tá acontecendo, entende? Assim, E é assim, misturar a identidade de gênero com orientação afetiva e sexual. e aí vira uma bagunça, assim. E aí, assim, a parte, né, da função, do propósito desse projeto é justamente levar esse tipo de informação para essas pessoas. Então, assim, por máximo que, para muitos que já estão ou dentro desse meio, ou já fazem parte desse tipo de estudo, algumas perguntas que eu faço aqui podem soar como bobas, tipo, isso todo mundo já sabe. Não, as pessoas não Nossa, sabem. Não sabem Até mesmo. mesmo pessoas do próprio meio não Não sabem. sabem. E quando elas têm contato com isso, elas não sabem como lidar. Exato. E a gente vê o tempo inteiro, não só na mídia, de pessoas que falam, porque talvez eu não vejo problema em eu sair com um homem, por exemplo, homem hétero cis falando isso. E aí fala assim, é viado. É viado e não tá querendo falar. Ou então fala assim, não, você declarou, você reconheceu como bissexual. Isso aí é desculpa pra poder falar que não é sapatão. Entendeu? Uhum. Então, assim, é dentro desse contexto de realmente levar informação e esclarecer muito essas coisas, porque dentro do próprio meio as pessoas não sabem lidar, porque não tem, né, essa questão, não é um assunto que é muito debatido. E é interessante a gente trazer isso à luz, assim, à voga, até mesmo porque talvez você que está me assistindo, ou você que está me vendo, me ouvindo agora, né, e o Ettore também, você esteja em algum tipo de sofrimento emocional, afetivo, mental, psicológico, e sofrendo algum tipo de pressão e tentando se encaixar e se colocar dentro de um rótulo que talvez ainda não exista. Talvez você seja o primeiro, você seja o pioneiro de uma nova identidade, de uma nova letra que vai surgir dentro Uhum. dessa sigla que vive em constante mudança, né? Que é outra coisa que as pessoas vivem me questionando. Tipo, mas gente, não era GLS, não era LGBT, e agora tem um tanto de letra e tal. Sim, vai ter, e terão outras letras, e terão outras pessoas, e terão outras identidades. Não é uma coisa que é excludente, ela é inclusiva, né? Por Muito. máximo que ainda, assim, culturalmente, assim como a dissertação de mestrado do Ettore, elas falando, né, sobre o recorte dos relacionamentos homoafetivos em ambientes de aplicativo, sobre o ódio na questão das redes, da dissertação do doutorado, É, a tese né, de doutorado. o discurso de ódio, por mais que isso ainda socialmente, em prática, seja difícil, né, de ter, assim, uma empatia, um acolhimento, uma afetividade, essa ideia de inclusão, ela já faz uma mudança de pensamentos e de atitudes, né? Com Então, certeza. assim, é mais uma reação social do que propriamente um agente, né? Uhum. Porque vê-se a necessidade disso. E, enfim, é dentro dessa situação. Então, assim, às vezes você que está escutando, né, e está abrindo a sua mente agora, ou não necessariamente abrindo, mas assim, te despertando, meu Deus, pode ser isso, pode ser que seja isso. E aqui eu já vou fazer já também um aviso, se você achar que deve, aí eu aconselho muito, que também procure uma ajuda Com psicológica, certeza. né? Porque sozinho as pessoas não dão conta, em muitos aspectos, assim, em vários recortes de âmbito social, familiar, de relacionamento de trabalho e tal. Procure sim uma ajuda psicológica, alguém que você tenha confiança, se você não sente, né, confortável em falar com um profissional, psicólogo, terapeuta, psicanalista, que seja do mesmo sexo, fale com pessoa do sexo oposto, mas com alguém que realmente tenha formação e que tenha técnicas, né, que seja habilitado para poder te guiar para um caminho de autodescoberta mesmo, de autoconhecimento, que é o que eu acho muito importante, né? Porque esse assunto aqui está sendo falado, e para você que está assistindo e está ouvindo aqui até agora, você vê que não atinge só quem é lésbica, quem é bissexual, quem é transexual, quem tem, né, uma expressão queer, quem é intersexo, quem é não binário, e todas as outras siglas que eu não mencionei, as outras letras que eu não mencionei aqui da sigla, ela atinge também pessoas cisgênero e heterossexuais, né? Com Porque, certeza. querendo ou não, foram criadas e estão inseridas dentro de um contexto, dentro de um sistema cis,
tema, e quando eu falo aqui cis-tema, eu me refiro à questão cisgênero que o Hétero explicou aqui, e, né, faço essa brincadeira aqui com essa palavra no sentido de ser um sistema cis. E talvez você não se encaixe nisso, você não consegue entender por que você não é feliz no seu relacionamento, no seu casamento, no seu ambiente de trabalho, com a galera do futebol, com as meninas do salão, enfim. É uma questão que é muito delicada, procure ajuda psicológica, coloque isso pra fora, sabe assim, externe isso, externalize isso, né? Uhum. E é um apelo que eu faço aqui pra você, porque essa questão de saúde mental, ela envolve também isso. Com certeza. Mas continuemos. Assim, só pra fechar essa questão da prática sexual, eu conheço amigos, tenho conhecidos que se consideram gays, um dia beberam, tiveram relacionamentos... Que o povo fala que é bi de festa, a gente acha. Tiveram relacionamentos com mulheres e têm filhos com mulheres. E aí você pensa, gente... E essas pessoas continuam entendendo que elas são gays. Entendi. Não mudou a orientação afetivo-sexual por conta de uma experiência. Uhum. Né? Então, tem muitas coisas que podem acontecer. Então, quer ver? Então, falamos sobre sexo biológico. Macho, fêmea ou intersexo. É como o corpo é lido pela sociedade. As questões anatômicas e do corpo, de forma geral. Identidade de gênero. Masculino, feminino. E a gente também pode pensar nas pessoas não binárias. E a gente pode pensar nas pessoas que são trans e cis. Orientação afetivo-sexual. O que as pessoas desejam. Se elas são consideradas homens, elas gostam de homens, homossexual, pansexual, enfim. A gente tem heterossexualidades, homossexualidades, pansexualidades, assexualidades e bissexualidades. Expressão de gênero. Masculina, feminina ou andrógena. Como que a pessoa se mostra ao mundo na vestimenta, nos trejeitos, em maquiagem e acessórios. Uhum. E por fim, a prática sexual. Com quem ela se relaciona em nível sexual ou até afetivo. E daí a sigla LGBTQIAPN+, ela engloba pessoas que são dissidentes da norma em uma dessas 5 características que a gente falou agora. Uhum. Sexo biológico, identidade de gênero, orientação afetivo-sexual, expressão de gênero e prática sexual. E aí, gente, é muita gente. O que há em comum entre esse grupo? São pessoas que são dissidentes de sexo, gênero ou sexualidade, certo? Mas existem muitas diferenças. E a gente tem algumas letras dentro da sigla que têm mais privilégio. Exemplo, homens gays. Muito mais. Homens gays, cis, brancos. Daí a gente começa a pensar em outras questões. Então, é por isso que é importante que a gente vá colocando outras letras. Uhum. Por quê? Vão começando a existir outras expressões, as pessoas vão começando a querer dar nome. Ah, hétero, mas precisa dar nome? Imagina se você eu perguntasse assim, de onde você vem? E você não pudesse falar pra mim que você nasceu no Brasil. Você não tivesse um nome pra definir isso. Uhum. Ou assim, me diz qual que é o seu nome. E você não tem nome. A gente depende ainda dos nomes, muitas vezes. Tem pessoas que já são mais avançadas, que elas falam assim, eu sou eu e tá aí, tá tudo certo? Tem. Mas pra gente investir em políticas públicas, pra gente demandar direitos, a gente tem que ter nome. Por isso que existem as pessoas, um termo mais recente que tem aparecido de forma mais destacada. Pessoas que são não binárias. Que não são exclusivamente homens nem mulheres na identidade de gênero. A gente precisa saber, para elaborar políticas públicas para essas pessoas, ou até políticas dentro da rede privada mesmo, quais são as necessidades dessas pessoas, quais são as particularidades sociais, culturais delas, quais são as dores dessas pessoas. Então a gente vai pensando em várias questões que faz a gente a sigla vá aumentando. Mas é uma sigla que comporta dissidência de sexo, gênero e sexualidade, mas tem muita gente diferente. Uma coisa que você falou nas suas aulas que me marcou muito a gente agora, né, a gente chegou no número de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Eu lembro de você falar assim, quantas identidades de gênero existem no mundo? 8 bilhões. Uhum. Só que na época era 7. Quantas orientações sexuais tem? 8 bilhões. Quantas expressões? 8 bilhões. 8 bilhões. Porque assim, cada uma, quando entende, né, assim, essa singularidade
E a coletividade dessa singularidade, né? Porque assim, da mesma forma que eu tenho uma, você tem outra e outra pessoa tem outra. E ali tem, né, tanto os seus prazeres quanto as suas dores, as suas certezas quanto as suas dúvidas. E aí, se eu consigo entender que para você tem todo um histórico psicoemocional igual tem para mim, a gente tem uma coisa em comum ali, por máximo que seja diferente, Exato. entende? E assim, eu acho que quando tem esse entendimento, eu mudei muito a minha postura de vida mesmo, assim. E ainda tenho mudado, né? Não é sempre que eu consigo, mas eu tento sempre. Eu acho que é uma postura Muito importante importante. de se ter uma mentalidade, assim, de todas as coisas que eu me proponho a ser e fazer, assim. Eu me proponho a ser e fazer o bem na vida das pessoas. Não é sempre que eu consigo, mas é sempre que eu tento. Entende? Então, assim, deixo aqui também esse convite a essa reflexão. Eu tenho mudado muito a minha postura de vida no sentido de entender a pessoa, sabe? Porque antes eu era muito reativo, tipo... sabe a pessoa que eu falei que agora que julga e sentencia? Eu era muito dessa pessoa. Assim, hoje eu paro assim, eu fico analisando, às vezes eu até fico divagando demais. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Luan, é só uma conversa, sabe assim? Ela fala, é só, não precisa. Mas não, eu tenho dessa coisa de aprofundar, até mesmo porque, gente, eu sou aquariano, com ascendente em escorpião e lua em Pronto. Áries. Então, assim, eu Pronto. sempre vou Não, aprofundar. eu não lembrava dessa informação. É desse jeito. Babado. Sol em aquário, ascendente em escorpião e lua em Áries. Então, assim, pensa bem antes de me provocar. E aí, Cuidado, você vai parar no slide do Luan. isso não é uma ameaça, mas é um aviso. É um aviso. E aí, esqueci o que eu tava falando. Assim, de entender, sabe assim, compreender. Porque, até mesmo igual você falou sobre essa questão dos aplicativos e tal, a gente tá fazendo toda essa costura, mas todos os assuntos estão interligados aqui. Se você não conseguiu entender que tá me assistindo aqui ou tá me ouvindo... Eu sugiro que volte lá desde o início e ouça e veja de novo. E o @héteroprof tá lá também liberado. Tá Precisa lá, bater em papo comigo. exatamente. E você pode ser o próximo objeto de pesquisa de Hétero Medeiros. Já pensou? Que sucesso. E aí, assim, de fazer toda essa análise, por exemplo, de que essa cultura, né, que você teve contato na sua pesquisa com nos aplicativos, toda essa questão das identidades que a gente colocou aqui agora, tanto sobre orientação, expressão, prática, identidades, sobre como as pessoas reagem socialmente disso, tudo isso vem de uma mesma raiz. Isso eu seguramente falo isso aqui, eu acho que talvez você concorde comigo. Se não concordar, por favor, já me fala. Que é o machismo. Uhum. Que pra mim é a raiz de todos os males. Todos os males. O machismo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque até mesmo dentro de todo esse contexto que a gente falou aqui até agora, e até mesmo sobre as afirmações e reafirmações que acontecem dentro do meio sobre a questão do homem másculo, o homem... né, que tem ali o pau grande, o homem que mostra virilidade, que não é afeminado, que não é... Ele já vem de todo um contexto histórico, assim, que é do mundo desde que o mundo nasceu, gente, assim. Desde antes de Caim e Abel, entende? Essa valorização sabe, tipo, da do macho de virilidade. mostrar quem é mais, de ter... E é uma coisa que é única e exclusivamente para poder mostrar que eu sou homem. Eu preciso o tempo inteiro ter que ficar afirmando que eu sou homem. Entende? E pautado disso, partindo disso, eu tinha colocado naquela pesquisa lá, eu trouxe até a referência disso aqui, sobre como isso adoeceu toda uma geração. E agora também fazendo um outro recorte aqui para a letra G da sigla sobre gays, que desenvolveu uma cultura de bichamar. Uhum. Sabe? Que é como mecanismo de defesa por conta disso, né? Que geralmente vem dos afeminados e também vem da questão da rejeição dos homens que são mais heteronormativos e tem aquela postura, né? Que se diz, eu sou posturado e se é afeminado nem vem pra cima e que não sei o que e tal. E tem numa pesquisa que eu vou deixar essa pesquisa minha aqui na descrição desse episódio ou desse vídeo, que eu falo que parte da culpa disso, né, fazendo um outro recorte histórico aqui, vem do Tom Phelan, que eu lembro que eu mencionei, né, porque ele fazia os desenhos, assim, e desde no final da década de 70 e também na década de 80, em que teve, né, a questão da epidemia de HIV
e a AIDS em decorrência da HIV não tratada, em que mostrava-se saúde e virilidade se você deixasse os seus músculos à mostra. Então vem aí já aquela questão da valorização do que é viril. E o Tom Phillips, ele fazia os desenhos dele assim, porque ele tinha uma questão de uma fetichização. Já falei sobre aprender a falar nesse podcast. Ah, gente, mas olha as palavras que a gente Não cria, é muito difícil. De colocar homens com couros e uniformes. Ele tinha desde pequeno esse tesão, assim. E aí, um homem em específico incorporou isso nas ruas. E ele não tinha nenhum tipo de prática homoafetiva. Ele só gostava de ser desejado pelos homens. O nome dele tá aqui, não vou pesquisar pra gente não perder tempo. Mas enfim, porque é muito nome na minha cabeça, tem muita coisa passando aqui na minha cabeça agora. E aí, assim, então vem desde antes disso até. E aí, naquele livro do Robert Greene, que se chama A Arte da Sedução, que é um livro que, assim, hoje, relendo ele, às vezes, direto e reto eu pego pra poder ler ele, pra poder identificar algumas personalidades que ele elenca lá como sedutoras. Ele pega personagens históricos, desde Cleópatra até o presidente Kennedy, assim, pra poder falar. Esse livro. Nossa, é incrível. Ele é o mesmo autor do livro As 48 Leis do Poder. Também não conheço. Só que aí, como o livro foi escrito em um outro contexto sociocultural, tem umas coisas que você olha assim e fala assim, gente, mas ele soa tão machista que... Mas não, é porque ele tá identificando realmente como as pessoas reagem a isso. E aí ele elenca lá, fala sobre como a expressão dandy... Como os homens se portavam em determinada época da sociedade em que o refinamento era uma espécie de poder. E como esses homens eram objetos de desejo também de outros homens. E aí vem uma coisa que, pela expressão do que é roupa, né, é marcado muito como feminino, porque tinha muitos lenços, eram roupas com muitos babados, eram sempre pessoas muito perfumadas, sempre muito bem... posicionadas, tinham movimentos sutis, tinha uma etiqueta social, tinha todo um estereótipo ali que na sociedade hoje seria considerado como feminino ou como afeminado. Isso era muito valorizado, né? E assim, a gente vai abordar isso melhor no episódio que a gente vai fazer. Eu vivo dando spoilers aqui, gente. Que a gente vai fazer com o André Gomes, marido da Daiane, e que vai falar sobre masculinidades, mas não é isso. Mas eu acho interessante a gente colocar isso aqui, porque, assim, na minha criação, por exemplo, uma vez uma amiga me corrigiu, porque eu falei assim, mas eu me entendo como homem feminista. Ela falou, não. Ela me deu um corte, assim, ela me deu um baile muito desbendado, com coberta de razão. Até hoje ela não passa frio por conta disso. E aí ela falou assim, você pode ser no máximo um olhar, mas você falar que se você é um homem feminista, não. E aí, enfim, não vou nem ousar aprofundar nisso aqui pra não falar merda. E aí, na minha criação, por exemplo, eu não sei te falar como que eu posso me reconhecer como alguém a favor, também não é uma palavra adequada pra poder se usar aqui, mas alguém que... incentiva muito, sabe, assim, torce para que o feminismo apoia muito a questão do feminismo. Mas eu sei te falar exatamente como que na minha criação, se a minha mãe tivesse tido contato com culturas que o feminismo traz, com ideias, conversas, discussões que hoje é muito difundido e na época não era, como isso teria interferido na minha criação, por exemplo. Entende? Porque, assim, querendo ou não, a questão do machismo, ela também atinge mulheres. Né? E assim, essa é uma atitude que é replicada na criação de filhos e filhas, né? E aí eu tô falando filhos e filhas numa questão binária e uma questão de identidade que aqui eu só considero como cis, né? Para além de toda a discussão que a gente trouxe aqui. É uma discussão que é muito ampla, e às vezes a gente fica muito reduzido, tipo... como é que eu vou explicar pro meu filho 2 homens se beijando? Não precisa. Como é que eu vou explicar pra minha filha, sabe? Tipo, 2 mulheres não precisa, gente. Faz lá. Não, gente, o meu sobrinho, que tem 4 anos, quando ele tinha 3, 2, eu acho, ele já viu eu beijando um ex-namorado. E é isso. Foi normal pra ele. Ele viu minha mãe beijando meu pai, ele viu a mãe dele beijando o pai dele. As pessoas não entendem isso, E ele me viu beijando meu ex. Não, e é isso. Não entendem. E assim, é um negócio que a gente tá abordando aqui... Porque tudo isso que acontece interfere diretamente sobre como a pessoa vai ser na vida dela. Sobre como ela vai reagir, como ela vai se relacionar com as outras pessoas, seja efetivamente ou não, sabe? Tem
uma frase, né, que alguém escreveu que é muito replicada. Agora eu já nem sei mais quem é o autor. Uma vez me falaram que era o Pedro HMC, mas não é ele. Que fala assim que pessoas LGBT, agora QIAPN+, na sua infância são muito tolhidas, né? E muito, recebem muitos cortes, são muito castradas. Essa palavra é E aí, ótima. quando chega na vida adulta, elas não sabem se elas são resultado de toda uma castração ou o que sobrou do que elas realmente são ali. E é fato que acontece, entende? Assim, a escola mesmo, pra mim, Nossa, um espaço Renata muito Salvador vai vir agressivo. aqui pra poder falar sobre a questão de ensino, sobretudo o ensino Massa. público. E Renata maravilhosa. Nossa, muito linda. Enfim, e aí a escola pra mim foi um negócio assim, absurdo. Sobretudo um colégio religioso de uma famosa igreja daqui de Belo Horizonte. Muita gente sabe que eu estudei lá. Foram os 4... pois é. Foram os 4 piores anos da minha vida. Os 4 piores anos da minha vida. E assim, nossa, eu lembro que teve uma situação que aconteceu eu nem era pra estar falando isso aqui, né? Mas agora que veio, agora vai. Eu lembro que teve na época que em 2003, 2004. E a gente tá falando de uma época que a internet banda larga tava começando no Brasil e a internet não era o que é hoje, né? Então, assim, se tava na internet era verdade. E aí, inclusive, o Romanoff nasceu por conta disso. Eu acho que eu já te contei isso já. Agora eu vou falar aqui. Agora que eu já comecei a falar, fala. Eu não lembro. Em 2004, eu tinha Orkut, eu tinha Flogão, eu tinha... O Twitter tava começando, né? Começou em 2006, na verdade, o Twitter. Não lembro agora. Eu acho que é um pouquinho mais pra frente. Pois é. Eu tinha o que tinha de rede social. Flogão, Fotolog, Orkut, que não sei o que, papapá, MSN, aquela coisa toda. E aí eu lembro que em um determinado momento da escola, eu comecei a sofrer muita agressão, o que hoje é chamado de bullying, né? Pelas pessoas, assim. E aí um grupo de alunos, assim, 5... Eu sei o nome de todos vocês até hoje. Apesar de que 2 deles me pediram perdão e hoje a gente tem até um relacionamento... Olha, gente. E aí Que um bom, grupo né? de 5 alunos... assim... Antes tarde do que nunca. Pois é, mas mais do meu movimento de perdoar. Confesso. Confesso. E aí 5 alunos invadiram as minhas redes, assim, e pela resposta secreta da pergunta secreta que o MSN tinha na época. Nossa. E aí mexeram lá nos meus e-mails, acharam alguma coisa escrita que eu tinha escrito pra alguém que eu tinha apaixonado na época, sei lá, não lembro o que era. E fizeram montagens com as minhas fotos. Nossa. E assim, eram montagens, conversaram com uma prima da minha mãe. E aí assim, na época era uma questão que eu não tinha apoio familiar. E aí a minha irmã era muito nova, então assim, Quantos não anos você tinha? 13, 14 anos. Ah, que chato, Lu. E aí eles fizeram montagens com as minhas fotos, imprimiram essas fotos. E colaram nos muros, na parte de fora, assim, dos muros da escola. Gente, pessoal, ai, que ridículo. E aí, eu lembro que, assim, a minha irmã estudava no prédio da igreja. Nossa, quase que eu falo o nome da igreja. Quase. Mas a minha irmã estudava no prédio. E eu estudava no prédio que era considerado como prédio novo, que era uma construção nova, que ficava a parte de ensino médio e o ensino fundamental, que seria da 5ª, 8ª série na época. Hoje recebe outra nomenclatura que eu não lembro o que era. E aí a minha irmã descia, a gente sempre descia mais embaixo pra ela entrar pro prédio dela e eu subia. E aí, assim, eu tô fazendo um recorte cortando vários detalhes a respeito disso, porque é uma situação que foi, assim... Marcante. Durou anos, e eu tava doido pra poder sair de lá, e minha mãe não queria me tirar de lá, porque parte de algum momento, era meu sonho estudar lá, porque eu achava que ia ser uma espécie de High School Musical. Não, assim, enfim. E aí eu lembro que nesse dia que isso aconteceu, que chegou nesse nível, porque já vinham muitas outras coisas, né? E me chamavam de chola e falavam... Nossa, gente, era coisa horrível, assim. Eu passava, eles começavam a bater palmas e gritar e fazer um escândalo. Era um escândalo. E aí eu lembro que nesse dia das fotos, eu já tinha muito problema com a questão da direção lá, porque direto... A supervisora, os pastores que tinham lá, os capelões... Não sei se é esse o plural que se usa, mas tinha muito capelão lá. Direto chegava pra poder me chamar pra fazer oração e pra poder falar, porque Deus te fez homem e você tem que agir como homem e que não sei o que, parará. E Meu Deus, Lu, é coisa horrível. Eu aprendi a peitar as pessoas lá.
Porque teve uma Nossa, vez que um que deles... chato, sinto muito. Um deles, um capelão lá, e olha, você tá pegando no boi que eu não tô soltando o seu nome aqui agora. Ele parece o Morgan Freeman até. Ele. Eu sempre recebi na minha criação, tipo assim, se um adulto estiver chamando a sua atenção, abaixa a cabeça. E aí ele tava me chamando, ele tava me repreendendo por uma coisa que eu não tinha feito, que tinham feito em meu nome, e ele tava me culpando sem saber de nada. E aí ele falou assim: você sabe tanto que você tá errado que você tá de cabeça baixa. Aí eu lembro que nessa hora eu ergui a cabeça pra poder olhar no olho dele. Ele falou assim: você só tá fazendo isso agora porque eu falei. E aí eu nunca mais abaixei a cabeça pra ninguém. Mas tá mais que certo. Nunca Olha mais na isso, minha gente. vida. Assim, gente, agressão física eu sou contra. Não sei, se você vier pra poder me bater, eu vou apanhar. Porque eu não vou bater. Mas se for pra discutir, eu te causo um trauma psicológico. Nossa, mas eu acho você tão good vibe. Você Não. nunca notei isso? Brincadeira, já notei sim. Eu te deixo um trauma psicológico. Mas aí, voltando lá, coisa pra descer a vibe total aqui, né? Aí, no dia desse negócio das fotos, nos muros da escola, já não era tão bem visto lá, né, na direção e tal. Então, não tinha apoio da escola, não tinha apoio de amizades, não conseguia ter apoio em casa até aquela época. E aí eu fui pra poder entrar e tinha um portão preto, que ele tinha duas coisas assim que ele abria pra dentro, assim. E aí tinham feito um corredor. Meu Deus. Um corredor, eu não esqueço disso, um corredor em formato C, assim. Porque tinha uma escada que subia pro terceiro andar, que era a parte que tinha lanchonete, que acontecia o recreio. E tava todo mundo. E nisso o negócio já tinha esparramado pra turma da manhã e juntou os meninos da turma da tarde. E aí todo mundo começou a gritar e a bater palma e rir, e os negócios das fotos lá colada. Olha, E aí gente, que o absurdo. disciplinário que tava lá dentro não tinha visto as fotos lá fora, que estavam lá coladas. E eram coisas assim, absurdas, eram coisas pornográficas mesmo. Pornográficas. E aí, eu lembro que eu tava lá, assim, eu passando pelas pessoas, assim, de cabeça baixa, minha cara queimando na vergonha. Eu não sei como é que eu não chorei, mas nesse dia eu pensei em me matar nesse dia. Esse dia eu pensei em me matar. Mas como que a gente lida com uma questão dessa? Aí- sem apoio aí- da instituição, da Aham, família? aham. Aí veio o Difícil. disciplinário, ele me pegou pelo braço e falou assim: tá vendo o que você faz? Tá Olha vendo o que isso. você. E me arrastou pra lá. Culpabilizar. Aí eu lembro que nesse dia eu fui lá no andar, assim, eu fiquei olhando assim pela janela e falei assim: aqui não é alto o suficiente pra eu pular. Nossa, Lua, sinto muito. Que coisa Assim, mais triste, horrível. E aí, o que aconteceu? A situação ficou insustentável, assim, de um jeito que só no ano seguinte a minha mãe sem entender, porque se ela escutar esse podcast, ela vai saber disso agora. Porque Ela até não hoje sabe. não sabia, né? Eu não tinha verbalizado e aí eu comecei a pedir muito pra ela poder me tirar lá e ela não entendia o porquê. E eu também não podia falar. Como é que eu cheguei a falar assim, não, porque tá acontecendo isso e tal. Mas por que tá acontecendo? Sabe aquela questão de questionado? Sim. Porque se tem fumaça, tem fogo. Sim. E realmente tinha. E realmente tem muito fogo. E aí, o que acontece? Eu falei, por favor, me tira daqui. Porque ela começou a perceber a perseguição por parte da supervisão em direção da escola. Entendeu? Assim, Isso é hoje, assustador. hoje essa escola fechou. Acho que também por parte de uma praga minha. Porque quando eu saí de lá, eu falei assim, isso aqui vai ruir. E vai fechar. Né? Atualmente, a gente tem observado e visto vários escândalos sobre essa igreja, sobre os integrantes dela. Rajadão nela. Sobre seus diretores, assim. Mas, assim, foi um fato que aconteceu e eu posso falar seguramente aqui que o tanto que isso interferiu na minha vida sobre o tanto que eu tive que me podar, me castrar, me amputar, e eu falo isso aqui sem medo de soar como capacitista mesmo, porque é uma espécie de amputação mesmo. Que interferiu em uma série de outras coisas, assim, desde a minha formação pessoal, minha formação profissional, quanto a minha postura de vida, entendeu? Pra poder chegar no ponto, assim, de eu publicamente agora chegar e verbalizar isso aqui da maneira como eu tô verbalizando agora, foi muito chão, entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que, se eu tivesse tido contato com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de formação e informação, com esse tipo de acolhimento, com esse tipo de identidade, de entender que não era uma coisa errada, de entender que não ia ser um motivo de tristeza da família e que não sei o que e tal, e a quantidade de coisa que eu tive que esconder, a quantidade de coisa clandestinamente que eu tive que fazer, sabe, assim, a quantidade de relacionamentos que a gente, né, se submete rapidamente ali, né, para poder aproveitar a oportunidade, aquilo é uma coisa extremamente tóxica que nem sempre é correspondida e tal.
teria sido completamente diferente, assim. Eu acho que por isso que eu falo que a minha postura de vida em entender essa história também vem em parte disso, sabe? Assim, são coisas que eu tratei em terapia, até o momento que a terapia, né, foi viável. E que ainda também tem muita questão também para poder tratar também, né? Porque isso vai causando. Então, assim, virou um monólogo isso aqui, né? Imagina. Você que tá me assistindo, você que tá escutando e que sente ou passa por algum tipo de situação, você não tá sozinho. Não, jamais. Você não tá sozinha e você não tá sozinho se você não se identifica em nenhuma dessas questões binárias que a gente falou aqui. Entendeu? Tem muito, eu entendo que você tem a sua história e assim como eu torço para que você consiga trazer à sua mente aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. Sabe? Um futuro em que você consiga exercer a plenitude de quem você é. Eu costumo desejar nos aniversários das pessoas, assim, entre muitas coisas, a autorrealização, que pra mim é o maior sucesso que alguém pode ter e ser, sabe, assim, autorrealizado. Pessoas autorrealizadas são pessoas, sabe, assim, autênticas ali e tal. E eu sempre desejo isso para as pessoas porque todo o resto vem em consequência disso, sabe, assim, dinheiro, reconhecimento, porque a pessoa tá ali, ela tá com o brilho dela, sabe? Ela não tá com o brilho que foi imposto a ela ou com uma ofuscação que foi imposta sobre ela, sabe? Tiraram o brilho dela. Tem um episódio solo que eu falo sobre isso, sobre você habitar a sua órbita e não deixar seu mundo colidir com buracos negros. E esses dias, numa rede social, eu vi, acho que é a Gil Coelho, ela falando sobre como ela entende que esse tipo de rechaça, né, desse tipo de preconceito das pessoas de fazer isso, é como elas têm inveja da liberdade das pessoas conseguirem ser autorrealizadas. Aqui eu já estou fazendo uma adaptação minha, porque ela fala da liberdade. Sabe, como assim essa pessoa é livre para poder ser e fazer o que ela quer e eu não pude... Entendeu? Eu acho que vai muito disso, assim. E, enfim, é o que eu torço para que você consiga ser e fazer na sua vida e que você tenha recursos, né, e ilhas de acolhimento. Isso é muito importante. Você falou uma coisa que primeiro, né, que saco que isso aconteceu. Nossa. Eu sinto muito. Que bom que você é um sobrevivente, né, de tudo isso, que você propõe outras discussões e é muito importante. Eu acho que isso que o movimento LGBTQIA+, ele tem suas divergências, mas pegar como que essas questões nos unem, a gente sabe da vulnerabilidade ou sabe em partes a vulnerabilidade da outra pessoa, isso é muito importante. E a escola, agora eu tô fazendo também uma pós em educação inclusiva, e como prof também, que vê a diversidade em sala, a escola, ela é o primeiro espaço de conhecimento da diferença e que a gente se descobre também nas nossas identidades de forma mais explícita. E a escola é um momento, é um espaço que historicamente é muito complexo. E quando eu falo complexo é porque é um espaço muito normativo. Principalmente se tem uma união da escola com alguma instituição religiosa, que é o seu caso, que foi o meu caso também. E o tanto de bullying, que hoje a gente chama de bullying, mas de preconceito que crianças e adolescentes sofrem, a gente também vive isso na juventude, na faculdade e tudo mais, mas no mercado de trabalho, mas o quanto isso é tão forte na infância e na adolescência é insano. Isso mostra um despreparo das pessoas que estão na gestão da escola, docentes da escola, o pessoal do administrativo ali, e também um despreparo das próprias famílias de lidarem com as crianças em sociedade. E ainda vem uma questão política, né? Que reforça, porque vai ensinar sexo pro meu filho na escola. Totalmente. Porque vem ideologia de gênero. Sabe, assim, eu já não tenho mais paciência pra poder... Sim, mas é difícil. Eu também sofri um episódio, acho que foi menos tenso do que o seu, e olha que eu acho que o meu foi tenso também, mas foi numa apresentação de teatro, em que eu era o vilão da peça, e no meio da peça eu escorreguei na cortina, a cortina caiu. Mas eu tava muito nervoso porque era uma apresentação pro 7º, 8º ano, né? No caso, 7ª série, 8ª série na época. E o ensino médio. E assim que eu entrei em cena, já começaram, viadinho, ui, ai, ui. E assim, eu tinha na plateia, assim, sei lá, umas 200 pessoas. Nossa. E ninguém fez nada. Eu fico pensando, gente, se hoje
eu fosse o professor que estivesse ali, eu ia na hora falar, gente, pelo amor de Deus, para tudo. E foi durante a peça inteira acontecendo. Pode ser que tivessem conversado depois, que depois conversaram com esses alunos. Na verdade, eram alunos, eram só do gênero masculino mesmo. E eu também pensei em me matar. Eu cheguei a pegar faca e tudo mais. Então, várias questões tensas. E eu acho que é muito importante esse movimento midiático que a gente tem hoje, principalmente com as mídias sociais, da gente poder discutir isso para entender que, de repente, a pessoa que mora lá no interiorzinho de uma cidade do Brasil, ela entenda que ela não está só, que existem pessoas que vão apoiá-la, que estão na mesma situação, já estiveram na mesma situação que ela, e que a diferença faz parte da vida e o quanto que a gente precisa discutir sobre isso e valorizar a diferença mesmo. Porque, e principalmente na educação, eu sinto que é um espaço que ainda tem que evoluir muito. A sociedade como um todo, já que a educação, né, as instituições educacionais, formais e não formais, estão dentro da sociedade, a gente precisa ver isso, né? E só um comentário do Tom Holland, é isso, né? É, Tom Holland. Holland eu confundi com o outro do Não, Homem-Aranha. Tom Holland. Que é um movimento muito dúbio também, porque ao mesmo tempo que ele erotizava esses corpos hiper masculinos, também foi um movimento cultural importante de, olha, nós temos uma cultura visual, a gente pode se expressar. Porque depois o Village People pegou isso, Exato. Incorporou isso. Eu acho muito curioso, assim, pensar também alguns movimentos que falam, olha, a gente aqui tá pensando na liberação, na liberação, na verdade, mas no empoderamento feminino, e isso muitas vezes acontece por um viés mais de exibição do corpo e uma perspectiva individual. Eu não tô dizendo que eu concordo ou discordo, é uma treta que tem, né? Mas assim, as coisas elas não são só totalmente normativas ou totalmente resistência. Elas são os dois ao mesmo tempo, muitas vezes. E eu acho isso também interessante de pensar. E por fim, você também falou, eu tento sempre refletir sobre o que está acontecendo. Na minha tese eu falo sobre ódio, então tem um capítulo só que eu falo sobre ódio e como que a gente odeia e como que o ódio faz parte da contemporaneidade. Então você que está vendo, que está ouvindo, odeia, eu odeio, Lu odeia, o pessoal tá aqui, o Carlos tá aqui, ele também odeia. E é muito importante que a gente reconheça que a gente odeia. Porque quando a gente fala, não, imagina, eu preconceituoso, eu odioso, eu racista, eu transfóbico, jamais. Você está cristalizando algo e você não abre espaço para dúvida, para questionamento. Enquanto você se reconhece, não, eu sou preconceituoso, mas eu quero ser minimamente preconceituoso. Gente, eu sou racista, eu sou gordofóbico, eu sou homofóbico. Eu me pego... hoje eu tava aqui entrando com o Luan na sala, eu me peguei fazendo um comentário gordofóbico sobre mim mesmo. Ele se repreendeu na hora. Na hora eu falei, nossa, tô sendo gordofóbico, isso não é legal. E com ele mesmo. E comigo mesmo. Então a gente vai pensando assim, se eu achasse que eu não tenho preconceito, eu falaria assim, eu nem perceberia que eu tô falando isso. Mas por saber que eu preciso me aprimorar, que eu fico mais com a antena ligada a respeito dessas questões. Então, é muito importante que a gente não tenha... eu acho que as dúvidas, as incertezas, elas nos colocam em lugares de abertura. Até, por exemplo, a orientação afetiva sexual que a gente tá falando, a gente pode hoje ser viado, mas daqui a pouco ser bissexual, né? Não que elas sejam extremamente fluidas, né? Assim, mas a gente muda no decorrer da vida e a gente muda. A gente pode estar aberto para as dúvidas, para as incertezas. Tá tudo bem. A gente não tem identidades fixas sempre. Identidades, elas não precisam ser fixas. Enfim. E tudo isso que a gente está falando aqui volta no seu objeto de pesquisa de mestrado, porque se reflete na maneira como as pessoas se comportam, se portam, se expressam em um aplicativo de relacionamento. É bizarro pensar nisso. Muito. E assim, a gente está falando, né, num contexto muito micro, assim, não estou reduzindo a sua pesquisa. Mas você está certo, assim, num âmbito micro de aplicativos. Mas se você parar para poder pensar na questão macro que a gente está trazendo aqui, e aí eu mencionei a questão do machismo e narrei todas as histórias, parte dessa vertente, entendeu? Assim, muito. A clandestinidade, a maneira como as pessoas agem e reagem
umas às outras dentro desses ambientes. E aí eu falo, né, em questões sociais, por exemplo, sobre a questão de trânsito de pessoas trans. E quando eu falo trânsito, é essas pessoas transitarem mesmo, sabe? Assim, ambientes públicos, shoppings, bares e derivados. E elas terem também, né, os seus direitos, assim. O Arthur Bugre tá pra poder vir aqui. Gente, hoje eu tô só o spoiler. Uhul. Nossa, não. Não. Põe o pi. Põe o pi. Põe o pi. Que eu já mencionei ele ontem. Não dá. Aí. E, enfim, né? Vem tudo dentro dessa raiz que é o machismo, né? Muito que você tá até falando, né? Ah, é o micro, mas é micro mesmo. E na tese eu falo disso, acho que na dissertação também. Ó, eu tô estudando um pedacinho pra entender o todo. Você sabe que eu falo muito do seu livro, até hoje eu não li ele, né? Que absurdo. Mas eu vou corrigir Mas esse... você tem ele, não tem? Não, Você não tem? não tenho. Eu vou comprar. Eu vou até encomendar uns novos pra eu conseguir Tá vender. em falta? Não, é porque eu já vendi todos os que eu tinha comigo. Nossa, é o nome disso, câmera 1. É sucesso. Mas é que eu não tinha tantos exemplares, acho que eu só tinha 60. Para de ficar se desvendendo. Então, gente, é verdade, sucesso, vendi O todos. nome disso é sucesso. Best-seller. Milhares de cópias, dezenas de milhares, centenas de milhares de cópias vendidas. Aqui na descrição desse vídeo e na descrição do episódio dessa plataforma de streaming que você tá escutando, vai ter o link também que vai te direcionar. Tem na versão pra Kindle? Tem. Ah, então. Tem versão digital Ó, também. vou colocar aqui. Amazon. Me patrocina. Amo. Tá? Amazon patrocina. E aí, exatamente. E aí, assim, vai ter aqui pra você ter acesso e conseguir comprar o livro. E dependendo também de como for, talvez eu sorteie um para seguidores, para seguilovers. Ai, eu vou amar. Menor condição de eu não fazer isso. Menor condição de eu não fazer isso. Menor condição. Exatamente. Mas é isso, daí obrigado, né, pelo livro, por fazer esse merchan. Mas tem a parte que eu entendo, tem um momento que eu falo, ó, gente, eu tô entendendo aqui um micro social pra pensar no macro social. Então é isso, quando a gente pensa racismo, cis-heteronormatividade, machismo, tá tudo conectado e isso, infelizmente, são pilares da sociedade contemporânea. Não só da contemporânea, né, da passada também. E o quanto a gente precisa tensionar isso, se unir em formas de diferentes alianças para que a gente consiga combater isso e pensar em vivências, experiências muito mais saudáveis, socialmente responsáveis e autorresponsáveis também. E plenitude de viver, né? A autorrealização. A autorrealização, que é o que eu desejo para as pessoas sempre. Tori, a gente tá caminhando pro final. Você quer deixar suas redes sociais? Quer deixar alguma mensagem pra quem tá vendo e ouvindo a gente? Quer dizer alguma coisa? Free Britney. Free Brincadeira. Ó, eu vou falar, vocês complementam aí, tá? De casa. Fora. Nossa, Tananana. total! Tananana. Livre. Exatamente. Nossa! Graças a Deus, esse tempo tá Nananana. passando. Roubou meu coração. Total! Oi, gente, mas assim, queria agradecer, muito obrigado. Ó, o meu arroba no Instagram é etoriprof, é E2Ts, O-R-E. As pessoas em Minas não gostam de ouvir E, então eu vou falar no... Então, arroba E-T-T-O-R-E, prof, com E no final. Meu livro se chama Tensões e Tesões entre Homens. Vai estar aqui na descrição. Vai estar aqui na descrição, dê um clique e compre e consuma. E eu só queria agradecer, muito obrigado por ter me eu que recebido agradeço. aqui. Eu amei a nossa conversa. Eu também. Agradecer ao Carlos também, que tá ali ouvindo esse papo de louco. bastidores A ali. vocês também que estão ouvindo. E, gente, uma frase que eu costumo dizer muito é: vamos juntos sempre Sim. por uma sociedade mais igualitária e nos monitorando. Não no sentido de vigilância tensa, mas assim, monitorando o quanto a gente consegue desenvolver modos mais empáticos, inclusivos, de diversos, de ser, de pensar e de interagir, e como que isso é importante para que a gente não faça apenas numa esfera individual, mas que a gente propague isso, porque a gente precisa de alianças para combater os ódios e para combater as diferentes formas de preconceitos e injustiças. Gente, câmera 1. Não é uma honra ter sido aluno, câmera 2, desta pessoa?
É uma E honra hoje ter eu sido posso dizer, prof. posso considerar como um amigo e que topou estar aqui comigo nesse projeto, aceitou assim, de cara na hora, eu fiz o convite e aceitou. Chama que eu vou. Pois é, foi assim, e eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz. Uma das minhas preocupações nesse projeto foi fazer uma entrega de qualidade e eu tenho prezado muito por isso. E a sua contribuição aqui enriqueceu muito, abrilhantou muito. Se o podcast terminasse hoje, eu já estaria, assim, satisfeito, assim. E eu quero te agradecer mais uma vez por você ter acreditado, por ter apoiado, por estar aqui comigo, por ter me deixado à vontade, né? Assim, eu acho que esse foi o episódio que eu mais me expus aqui. Amo. Eu acho que foi o que eu mais me vulnerabilizei Eu aqui. vou expor Mas, enfim, ela. E te agradecer você que ouviu e assistiu aqui até agora. Encaminha esse episódio, esse vídeo pros seus amigos, pras suas amigas. Eu tô em qual câmera? Não, pode pôr na 2. Que o Héctor tá ali fazendo corações e coisa. E você que, né, ali, ó, agora é aquela lá, ó. Você Tudo errado, gente. que até este momento ficou aqui nos ouvindo e nos assistindo, encaminha esse episódio, esse vídeo pra amiguinha, amiguinho e amiguinho, pra quem possa se interessar, pra alguma pessoa que você acha que também esteja passando por algum tipo de situação, não necessariamente igual à nossa, mas que você percebe que pode ser que a pessoa tenha ali um estalo sobre quem ela é. Né? E você que se identificou, se possível, procure ajuda. Se você quiser compartilhar alguma coisa, pode mandar no inbox das nossas redes sociais. Na minha e na do Héctor, eu também acredito. Por favor, claro, com certeza. E a gente vai poder conversar a respeito. Se você também quiser dividir alguma situação também, pode mandar pra gente no perfil do Instagram. Tem um e-mail também. Eu esqueci de falar sobre isso. Em nenhum episódio eu falei sobre isso. Acho que esse é o primeiro que eu tô falando. E é isso. Quero agradecer vocês. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que, como vocês perceberam, não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou compartilhar, ou seguir, ou avaliar como 5 estrelas e, enfim, nos engaje ou faça qualquer outro verbo que venha nos avaliar positivamente, tá bom? Te encontro na semana que vem. Um beijo e que... Assim como eu disse e digo em outros episódios, que a gente sempre venha conseguir trazer na memória aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. Tá bem? Um beijo! E até semana que vem! Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.